queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, na nossa Rádio Profecia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje, a liturgia de hoje, nós comemoramos o dia de um grande santo, São Padre Pio. Padre Pio, ele nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena aldeia da Itália com o nome de Francesco Forgione. Desde criança já demonstrava grande piedade, gostava de rezar, participar da missa e tinha experiências espirituais profundas. Apenas aos 16 anos entrou para a Ordem dos Frades Capuchinos, recebendo o nome de Frei Pio. Foi ordenado sacerdote em 1910 com apenas 23 anos de idade. Sua vida sacerdotal foi marcada pela simplicidade, pelo amor à oração e pela obediência. Em 1918, Padre Pio recebeu os estigmas da paixão de Cristo, as chagas nas mãos, nos pés e no lado, semelhantes à de Jesus Cristo crucificado. Esses sinais o acompanharam por mais de 50 anos, causando-lhe dor, mas também atraindo milhares de fiéis que viam nele um testemunho vivo da cruz de Cristo. Padre Pio recebeu vários dons extraordinários, sempre colocados a serviço da Igreja. O dom da bilocação está em 2 lugares ao mesmo tempo. O dom da leitura das consciências, ele revelava aos penitentes pecados escondidos, ajudando-os na sua confissão. Os dons de curas milagrosas e um amor ardente pela Eucaristia e pela confissão. Padre Pio passava horas diante do Santíssimo e rezava incansavelmente o rosário. Sua vida foi marcada também por grandes sofrimentos físicos e espirituais, perseguições e incompreensões, mas ele sempre respondia com paciência, humildade e confiança com Deus. Além de ser um confessor incansável, fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, Casa de Alívio do Sofrimento, um grande hospital em San Giovanni Rotondo para acolher e cuidar dos doentes. Padre Pio ele faleceu no dia 23 de setembro de 1968 com a fama de santidade. Em 2002, foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Hoje, milhares de devotos no mundo inteiro recorrem à sua intercessão. A vida de São Padre Pio nos deixa 3 grandes ensinamentos: amor à Eucaristia e ao confessionário. Ele dizia que o mundo podia viver sem o sol, mas não sem a Santa Missa. E unir o sofrimento à cruz de Cristo. Suas dores eram oferecidas pela salvação das almas. Oração constante. Sua arma era o rosário, que rezava inúmeras vezes por dia. Seu lema era rezar, esperar e não se preocupar. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos para o Evangelho de hoje, que ele se encontra em São Lucas, capítulo 8, do 19 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você já pensou que pode ser irmão ou irmã de Jesus? No Evangelho de hoje, ele nos revela quem realmente faz parte da sua família. Talvez você ainda não tenha percebido que esse chamado também é para você. Também, hein? Vamos juntos estar refletindo durante esse Evangelho? Vamos? Então, o Evangelho ele nos apresenta uma cena
curta. Parece à primeira vista que Jesus está diminuindo a importância da sua própria mãe. Mas, na verdade, ele está revelando algo muito maior. O verdadeiro laço que nos une a ele não é de sangue, mas de fé, de escuta e de vivência da palavra. Na cultura judaica, a família era o centro da identidade da pessoa. Ser da família significava ter direito, proteção, herança e nome. Quando alguém dizia, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, isso significava, aqueles que têm o maior direito sobre ti chegaram. Mas Jesus surpreende, ele não nega a sua família, mas abre o conceito de família para algo muito maior, a família de Deus. Jesus responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui, meus irmãos, ele nos dá 2 critérios fundamentais. O primeiro, escutar a palavra. Não apenas ouvir com os ouvidos, mas abrir o coração para acolher o que Deus quer nos falar. E em segundo, colocar em prática. A palavra precisa se transformar em vida, em atitudes concretas de amor, perdão, serviço e fidelidade. Assim, qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode se tornar parte da família de Jesus. Quando Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ele não está diminuindo a sua mãe Maria, mas exaltando aquilo que fez dela a primeira discípula. Desde a anunciação, Maria se colocou em atitude de escuta. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que está em Lucas 1,38. Ela não apenas ouviu, mas confiou e se abriu totalmente ao projeto de Deus. No nascimento de Jesus, no encontro com os pastores e os magos, Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Também encontramos em Lucas 2, 19 ao 51. Escutar e guardar significava ruminar a palavra, deixar que ela moldasse a sua vida. No Calvário, Maria permanece fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. Ali a palavra da cruz se cumpre e ela continua escutando silenciosamente o que Deus realizava, mesmo no sofrimento. Portanto, Maria é a primeira que se encaixa no critério de Jesus. Escutar a palavra e vivê-la. Isso mostra que a maternidade de Maria não é apenas biológica, mas profundamente espiritual. Ela é a mãe porque ouviu e acreditou e colocou a palavra em prática antes mesmo de gerar Jesus no ventre. Assim como Maria, somos chamados, meus irmãos, não apenas a ouvir, mas a acolher com fé e transformar em vida o que Deus nos fala. Quando abrimos a Bíblia em casa, estamos repetindo o gesto de Maria. Quando deixamos a palavra guiar nossas decisões, seguimos o exemplo da mãe de Jesus. Quando permanecemos fiéis a Deus, mesmo no sofrimento, estamos vivendo como verdadeiros irmãos e irmãs de Cristo. Maria nos ensina que escutar é obedecer, e obedecer a palavra nos coloca dentro da família de Jesus. E aqui está o detalhe mais bonito. Maria não foi excluída, pelo contrário, ela foi a primeira a viver exatamente isso no Evangelho. Vemos Maria guardando tudo em seu coração e escutando e meditando a palavra e, sobretudo, dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, Maria é a mãe biológica de Jesus, mas também sua discípula perfeita. Ela é a primeira, que se enquadra nesse critério que o próprio Filho estabeleceu. Hoje, Jesus também nos convida a sermos parte de sua família. E ele nos diz, você é meu irmão, você é minha irmã, você é a minha mãe. Se escutar e viver a palavra, isso nos leva a algumas perguntas. Temos dado tempo para escutar a palavra de Deus todos os dias? Quando participamos da missa, deixamos a palavra nos transformar a nossa vida? Nossa fé se traduz em gestos concretos de amor na família, no trabalho e na comunidade. Ser família de Jesus não é privilégio de poucos, mas chamado de todos. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho nos convida a viver de forma concreta a nossa fé.
Não basta dizer que cremos, é preciso viver. Não basta ouvir, é necessário praticar. E fazer isso, Jesus nos chama de sua família, nos acolhe em seu coração e nos dá um lugar especial junto dele. Lembra que ser cristão não é só carregar um título, mas viver como um verdadeiro discípulo. Se escutarmos a palavra e a colocarmos em prática, Jesus nos acolhe em sua família e nos dá um lugar junto dele. Que Maria, a mãe que viveu fielmente a palavra, nos ajude a sermos todos os dias irmãos e irmãs de Jesus. Que Maria, a mãe que escutou e viveu plenamente a palavra, nos ajude a também sermos, de fato, irmãos e irmãs de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, se essa palavra falou no seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuarmos refletindo juntos o Evangelho. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. E até a próxima reflexão. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.